Vamos lá, meus amores. Boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, está tudo ok com o microfone. Sejam todos muito bem-vindos nessa terça-feira abençoada. É isso mesmo. E nós estamos juntos novamente, né, nessa segundona. Não é segunda divisão, Deus me livre, né? É a nossa segunda fase da UAB em civil. E hoje é uma aula, gente, extremamente importante. Eu, inclusive, vou disponibilizar essa aula no meu canal Direito para Desesperado, tá? Tô fazendo a gravação dela aqui, porque ela é uma aula muito importante. Sabe por quê? É uma aula em que eu vou dar dicas para que você possa identificar a peça prático-profissional com facilidade, certo? Então, a gente sabe que tem, né, alguns alunos, eles me procuram, né, mandam direct no Instagram, falando, professor, eu tenho dificuldade na hora de identificar a peça. E gente, identificar a peça prático-profissional tem muita ligação com a linha do tempo. De você ler o enunciado e você ali rapidamente desenhar uma linha do tempo para saber em que etapa do processo, do procedimento você se encontra. Então eu trouxe aqui para vocês 12 situações problema. 12, tá? Em que eu vou dizer, olha, se o enunciado disser isso, o caminho que você tem que percorrer é esse, tá? E aí, para dar aquele, né, aquele plus, eu ainda coloquei enunciados de provas anteriores, para que você possa ler e falar, ó, realmente, quando o enunciado trouxer essas informações, eu vou por esse caminho. Quando o enunciado trouxer essas informações, eu acho que é uma contestação, não, eu acho que é uma apelação, eu acho que é uma ação rescisória. Então, eu acho que é um procedimento especial. Lembrando que na nossa aula, em que a gente analisou as peças que mais caem, a gente viu que disparado são petições iniciais, né? Seja uma petiçãozinha inicial como a do 38º, que foi uma petição inicial envolvendo ali o marco civil da internet, né? Questão de indenização, obrigação de fazer, né? Retirada de conteúdos ilícitos, né? Questões de nudez, de fotografias de vídeos que acabam caindo aí, né, sendo publicados indevidamente nas redes sociais, tá bom? Então pode ser uma peçazinha simples dessa, mas pode ser também uma inicial de ação rescisória, pode ser uma inicial de embargos à execução, pode ser uma inicial de embargos de terceiro, tá? Então a gente pode ser uma inicial de ação monitória, tá? Então assim, a gente tem várias, as iniciais realmente já caiu até ação de alimentos, gente. Né, nos exames bem mais pretéritos, mais antigos. Então, a gente vai aqui percorrer por algumas situações e vocês vão perceber como é fácil identificar a nossa peça prático-profissional, tá bom? Lembrando que o material está disponível para vocês na descrição do vídeo. Vamos embora, então? Pode voltar comigo aqui no nosso material. Olha o que temos aqui, gente. É isso mesmo, André, vamos com tudo, gente. Isso mesmo, André, vai dar certo. Gente, como identificar a peça, né? Olha aqui, eu vou começar. Situação 1. O enunciado traz uma história, conta que o direito do sujeito foi violado, né? Que muitas vezes, gente, olha, aconteceu um acidente, né? O fulano é o culpado. A gente tentou resolver amigavelmente pela autocomposição, não deu certo. E aí ele procurou advogado para saber o que tem que ser feito. Não tem processo, ele não menciona número de processo, não teve inicial. Então, a gente vai começar como? Qual é o nosso pontapé inicial? Qual é o instrumento da demanda? É a nossa PI, a nossa petição inicial, tá? Então, pode voltar aqui comigo. Raquel, então, imagina, o enunciado traz uma história e não menciona a existência de qualquer processo. O que eu vou fazer, gente? Ah, Raquel, eu vou fazer uma petição inicial. Então, aqui, ó, nós já vamos... Ó, Raquel, o caso aí é de petição inicial, a nossa famosa PI. Aqui, gente, qualquer petição inicial, além de outros artigos que você pode utilizar, você não pode esquecer principalmente do 319, né? O 320 vai falar a respeito dessa questão de documentos, mas você não pode esquecer aí o artigo 319. Tudo bem? Artigo, deixa eu só voltar aqui. Artigo, então, 319. Beleza? Deixa eu usar aqui uma outra canetinha para ver se melhora aqui. Acho que agora vai. Então, ó, tem o artigo 319 mais o artigo 320. Vamos trabalhar com exemplos. 319, 320 do nosso velho CPC. Lembrando, a petição inicial é o nosso pontapé mesmo, inicial.
Então, você tem que ter ali o endereçamento, né? Excelentíssimo senhor juiz de direito, ao juízo de direito, né? Da vara civil, da vara de família, da vara de fazenda pública, da vara de registros públicos, tá? Então, lembra, tem o endereçamento, tem a parte de qualificação das partes, né? No centro, aquele nomezinho da ação. Ah, Raquel, será que eu tenho que pular 10 linhas entre o endereçamento e a qualificação? De jeito nenhum, Brasil. Você não tem esse espaço, não, tá? Me perguntaram isso recentemente também, tá? No Instagram. Então, você coloca ali o endereçamento, pula uma linhazinha já e já começa a qualificar a galera, tá? E aí, o que, gente? Depois você vai trazer os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido e vai fazer os pedidos, né? Lembrando também que a sua petição inicial, ela tem que ter o valor da causa, tá? Aí tem o local, a data, a assinatura do advogado, o número da OAB, tudo ali você vai, né, gente, colocar XXX, tá? Não vai criar informações, vai apenas colocar aquelas informações que constam do enunciado, beleza? Então, petição inicial por petição inicial, Raquel, eu me lembro disso aí que você tá falando. Tem um primeiro momento aqui em que eu tenho o endereçamento. O endereçamento tem muito a ver também com o estudo da matéria competência. Eu tenho a qualificação das partes. Lembra que naquela nossa aula de quais são as peças que mais caem, né? Eu coloquei para vocês no finalzinho do material o passo a passo, né? A base, o esqueleto da PI. Então, eu tenho qualificação das partes. Olha lá, gente. Qualificação das partes. Eu tenho os fatos, que você não vai fugir do enunciado. Eu tenho as suas teses, né? Que são os fundamentos. Veja bem. Eu tenho os fundamentos jurídicos que você vai utilizar, fundamentos jurídicos dos pedidos, tá? Fundamentos jurídicos dos pedidos. Depois, você vai ter também os pedidos. Lembra, gente, que lá nos pedidos é uma inicial, né? Então, ou você vai pedir a gratuidade de justiça, ou você vai pedir, vai requerer a juntada da guia de custas iniciais paga, tá? Então, das duas, uma, né? Ou vai pedir gratuidade, e o ideal é que você desenvolva esse tópico aqui ao longo da petição, né? Que a pessoa, ela é hipossuficiente, ou ela se encontra numa situação de hipossuficiência, portanto, ela não tem condições de arcar com os custos do processo sem o comprometimento do seu sustento próprio ou da família, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC, tá? Então, lembra de também colocar aquela frase, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova documental, a prova testemunhal, prova pericial, né? Muitas vezes o enunciado, ele menciona, tá? O enunciado, ele fala de determinadas provas documentais, então você reproduz isso, tá? Então, volta aqui. Pedidos. Raquel, coloquei os pedidos. Coloquei também o valor da causa, tá? Aqui a gente, de tanto a gente praticar, a gente vai ficando no automático, né? Ó, valor da causa. Eu tenho... Ai, gente, tem hora... Hoje eu já encomendei as novas pilhas dessa canetinha, mas ela... Vocês sabem que quando ela quer se aparecer, ela se aparece mesmo, né? Então, eu tenho o valor da causa, né? E aí, você tem local, data... Ó, você tem local, data e assinatura do advogado com a OAB número XXX. Beleza? Aqui, gente, é só aquela, né, aquele esqueletinho bem básico mesmo, tá? Para você não esquecer, principalmente, o artigo 319, tá? Então, aqui, Raquel, beleza, tá? Aqui, gente, olha o exemplinho que eu trouxe para vocês, bem básico. João Paulo, residente na cidade do Rio de Janeiro, ao tentar comprar um eletrodoméstico, ele foi informado pelo estabelecimento vendedor que não seria possível aceitar o pagamento financiado
em virtude de uma negativação de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito pelo banco XYZ, sediado no Rio de Janeiro. João Paulo ficou surpreso, tendo em vista que nunca contratou com esse banco. Diante do ocorrido, João Paulo buscou informações, tá? E verificou que a dívida, origem da negativação, era referente a um contrato de empréstimo de R$10 mil que ele nunca celebrou, sendo, portanto, fruto de alguma fraude com o seu nome. Então, João Paulo dirigiu-se ao banco, pedindo a imediata exclusão do seu nome do cadastro restritivo de crédito, o que foi negado pelo banco. Ele tentou administrativamente, tá? Diante desse cenário, João Paulo entra em contato com você, como advogado, porque ele pretende a retirada imediata do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, já que nunca contraiu a dívida apontada, além de indenização por danos morais, no equivalente a 30 mil. Na condição de advogado, João Paulo elabore a peça processual cabível mais adequada para a tutela integral. Gente, ele contou toda uma história, mas ele falou o quê? Ele falou que tinha algum processo? Não tinha. Então, a gente vai começar agora. Se a gente vai começar agora, é uma petição inicial. Esse enunciado é do exame 33. Era uma ação em que você ia pedir a declaração da inexistência desse débito, tá? E tinha também uma obrigação de fazer, que era a retirada do nome do sujeito dos órgãos de proteção, né? Então, assim, eu quero declarar a inexistência desse débito, eu quero uma tutela antecipada, né? Para poder retirar o meu nome dos órgãos de proteção ao crédito, né? Então, lembra também que tutela provisória, você pede normalmente uma liminar, e lá dentro dos pedidos, você pede também, lá no finalzinho, a confirmação que seja convertida essa tutela provisória em tutela definitiva. Então, eu queria que declarasse que aquele débito não existia, esse débito não é meu, né? Depois, obrigação de fazer para a retirada do meu nome dos órgãos de proteção ao crédito. E eu também quero uma condenação, uma indenização a título de danos morais. Então, você ia desenvolver esses tópicos, tá? Então, volta para mim. Raquel, era uma petição inicial, né? Exatamente, tá? Aqui a gente trabalhou com a nossa PI. Beleza até aqui, gente? Vamos que vamos, senão a gente perde muito tempo aqui. Situação 2. O enunciado traz uma história e narra a existência de um processo. Opa, no enunciado, Raquel, tá falando que tem processo. E aí? Tem o processo com uma decisão de mérito. Eita, Raquel, já tem até decisão transitada em julgado. E aí? Só que essa decisão está viciada, razão pela qual a parte prejudicada quer desconstituí-la. Gente, teve processo, teve decisão de mérito, sentença. Pode ser também uma decisão interlocutória de mérito, tá? Mas é uma decisão de mérito transitada em julgado. Ai, meu Deus, o que eu faço? Gente, transitou em julgado, tá? É porque o quê, gente? Já não cabe mais recurso. Então, como é que eu faço para desconstituir a coisa julgada? Raquel, é o caso da ação rescisória. A ação rescisória é uma petição inicial, de competência originária dos tribunais, e que deve ser promovida no prazo decadencial de 2 anos, né, a contar da última decisão que transitou em julgado naquele processo. Tudo bem? A última decisão ali proferida no processo. Só que as hipóteses, você tem que saber se o enunciado, ele trouxe alguma das hipóteses que autorizam a ação rescisória. Porque as hipóteses de cabimento, elas são taxativas, tá? Elas estão no artigo 966. Então, vem comigo. Raquel, não deixa de ser uma petição inicial. Não deixa. Então, a nossa base é o 319 e 320. Raquel, qual é as hipóteses de cabimento? Você tem que se localizar em uma das hipóteses que estão previstas no artigo 966. É uma petição inicial? É. Raquel, mas me diz uma coisa. Eu vou usar o artigo 319, sim, porque a gente sempre vai usar, tá? Só que além desse artigo, Raquel, a gente pode usar algum outro, com certeza. Aí você vai se localizar no seu vadimeco, tá? Para saber o quê, gente? Onde é que está a ação rescisória? Lá no Código de Processo Civil, tá? E aí, gente, você vai dizer o seguinte, Raquel, onde é que tá, onde estão, né, as informações a respeito da ação rescisória, tá? Gente, além do artigo 966, a petição inicial, é uma petição inicial de ação rescisória. Deixa eu colocar aqui, é uma PI, petição inicial de ação rescisória. Ela sempre é da competência de tribunal, tá? Ação rescisória. Você vai basear-se aqui,
no artigo 968 do CPC, ele fala um pouco sobre a petição inicial da ação rescisória, tá? E aí, gente, olha que interessante. Não esquecer, aqui nesse caso, lembra que a ação rescisória, a não ser que você seja hipossuficiente ou o Ministério Público, Fazenda Pública, se não for o caso, você tem que juntar um depósito prévio de 5% do valor da causa. Então, lá nos pedidos, você fala, requer a juntada do depósito prévio de 5%. Então, esse ponto aqui eu chamo a atenção, né? Existe aí esse depósito, existe um depósito prévio de 5% do valor atualizado aí da causa. Então, você tem que fazer esse depósito prévio de 5%, tá? Raquel, mas o código exige? Sim, é o 9682. 9682. Esse é um diferencial da ação rescisória, tá bom? Não esquecer, portanto, desse detalhe aqui. Gente, mas é uma petição inicial. Se é uma petição inicial, então vai ter endereçamento, vai ter qualificação das partes, tá? Tudo bonitinho, só que ela é da competência originária de tribunal e você vai ter que desenvolver lá nos fundamentos jurídicos qual é a hipótese de cabimento dessa ação rescisória. Aí, normalmente, o seu pedido é o quê, gente? Normalmente, o seu pedido é que o julgado, aquela decisão, né, ela seja desconstituída e que, né, em tese, outra seja proferida no lugar, tá? Volta aqui comigo. Então, a base 966, 968. Tudo bem? A Ludmila pergunta, professora, no caso dos danos morais, devemos estipular um valor e somá-lo ao valor da causa? Perdemos pontos se não indicarmos? O André, primeiro, Ludmila, aqui, vejam que ele colocou, além da indenização por danos morais, no valor de 30 mil, tá? Normalmente, a prova, ela vai dizer o quanto que o cliente quer, tá? Porque, gente, se não tiver, você tem que fazer uma indicação. Eu acho pouco provável que não tenha, tá? Por quê, gente? Porque você não pode deixar para o juiz arbitrar o valor. O juiz, quando você faz isso na vida prática, o juiz manda você emendar, tá? Porque não se trata de um pedido implícito. Então, para que você não tenha até mesmo identificação do candidato, normalmente, quando tem esses danos morais aqui, né, você identifica. Beleza? Porque a prova, o enunciado normalmente, igual ele fez aqui, ele vai dizer tanto a título de danos o quê, gente? A título de danos morais. Beleza? Então, pode voltar aqui comigo. Raquel, entendi. O André me perguntou se esse depósito prévio, ele equivale às custas. Não, tá? Esse depósito prévio, se a minha demanda, ela for por unanimidade de votos, declarada inadmissível a minha ação rescisória, ou por unanimidade de votos improcedente, eu perco essa multa para outra parte, tá? É uma espécie de punição, beleza? Tudo bem, André? Não equivale, não. Além desse depósito prévio, você paga as custas, tá? Pode voltar. Raquel, entendi. Vamos com tudo aqui, gente. Aqui eu coloquei o exame 29. O exame 29, ele diz: Joana adquiriu na condição de consumidora final um automóvel em uma das concessionárias da Sociedade Empresária Carros S.A., com pagamento parcelado, e a sociedade empresária passou a debitar mês a mês o triplo do valor pactuado para cada parcela, o que foi comprovado pela simples análise dos contratos e dos extratos bancários com o débito dos valores em triplo. Joana tentou resolver a questão diretamente com a sociedade empresária, mas o funcionário da concessionária apenas afirmou que poderia ter ocorrido um erro no sistema, sem dar qualquer justificativa razoável, e afirmou que não havia o que fazer para corrigir a cobrança. Joana, então, procurou você como advogado para ajuizar uma ação em face da sociedade empresária Carros, com pedidos de obrigação de não fazer, para que a sociedade parasse de realizar as cobranças em excesso, e condenatório para devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, com a atualização monetária e juros legais, e para indenização por danos morais pelos transtornos causados a Joana. Aí, olha aqui, gente, procurou o advogado para entrar com a ação, não foi? Foi. Distribuída a ação para uma das varas cíveis da comarca de São Paulo, houve contestação. Olha a linha do tempo. Teve uma petição inicial, veja bem, teve uma petiçãozinha inicial. Depois dessa petição inicial, então nós tivemos uma petição inicial, depois teve contestação, petição inicial, já teve, foi distribuída,
Você está montando aí a sua linha do tempo. Depois teve uma contestação. Depois teve a contestação pela Carros S.A., apenas informando que havia agido corretamente e o pedido foi julgado, gente, improcedente. Não houve recurso. E o trânsito em julgado da sentença ocorreu o quê? Em 2019. Então, ó, o processo tramitou, já teve sentença. Infelizmente, a nossa amiguinha se deu mal, não teve recurso e game over. Transitou em julgado. Vamos ver o que ele quer. Algumas semanas depois, você e Joana tomaram conhecimento de que o juiz que prolatou a sentença era casado com a advogada que assinou a contestação e única advogada constituída. Raquel, isso é caso de impedimento. Exatamente. Isso é autorização rescisória? Sim. Então, ó, semanas depois, está dentro do prazo? O prazo decadencial da ação rescisória são 2 anos. Então, agora pretendem novamente discutir a questão em juízo para que haja reanálise dos mesmos pedidos formulados e julgados improcedentes, porque as cobranças ainda estão sendo realizadas em excesso. Na condição de advogado, elabore a peça processual cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, indicando seus requisitos e fundamentos, assim como a data limite para o ajuizamento nos termos da legislação vigente. Né? Você teria ali 2 anos, né, a contar do trânsito em julgado, da última decisão. Ok? Então, aqui o caso é o quê, gente? O caso é de ação rescisória e a base é o impedimento do juiz. Se aqui, ó, ação rescisória, a hipótese é de impedimento. Se fosse suspeição, nada feito. Mas como se trata de impedimento, o impedimento autoriza, portanto, a ação rescisória. Então, aqui, ó, impedimento. Anotem aí, porque aqui tá dando mau contato hoje, né? Então, ó, nós teríamos uma situação de impedimento. Impedimento do juiz. Beleza? Raquel, entendi. Então, aqui é um caso típico de ação rescisória, tá? Vamos lá. Situação 3. O enunciado traz uma história que demonstra a existência de uma execução autônoma de título executivo extrajudicial. Então, a historinha está contando a execução. O executado foi citado e não efetuou o pagamento no prazo de 3 dias e ele também não requereu o parcelamento do artigo 916. Mas ele deseja apresentar uma resistência. E aí, Brasil? Vou deixar aqui uns minutinhos, né, uns segundinhos de delay para vocês. Você está olhando a história fala assim, fulano contratou empréstimo, não pagou, o banco entrou com uma execução daquele título executivo extrajudicial, que é o contrato, né? Mandou citar o cara, então a execução foi distribuída, exemplo, para a vara cível, da comarca tal, número tal, processo eletrônico, né? E aí ele diz, olha, fulano foi citado para pagar, não pagou, não requereu o parcelamento, porque na execução autônoma de título executivo extrajudicial cabe aquele parcelamento, aqueles 30% e o restante em até 6 vezes. Só que aqui está dizendo, ele não pagou, ele não pediu parcelamento, ele quer apresentar resistência. Ele quer apresentar uma defesa. Raquel, já me lembrei. A defesa do executado nesse modelo aqui são os embargos à execução. Só que os embargos à execução é um processo novo, que você vai distribuir por dependência para o mesmo juízo que está conduzindo a execução, tudo bem? Então, o endereçamento você já tem, é o mesmo juízo, né? Você faz referência, distribuição por dependência, é um processo incidente. Então, é uma inicial, gente. Quando eu falo em embargos à execução, eu estou falando de uma petição inicial, que é claro, eu vou ter a base do artigo 319, mas eu vou utilizar artigos específicos. É uma petição também, gente, até, né, assim, ela é do agrado aí do nosso examinador, tá? Os embargos, olha lá, os embargos à execução, beleza? Aí, gente, olha lá.
O Abner falou assim, professora, quando for para colocar o nome da ação, eu posso colocar só o nome dela, mais os dispositivos, e só lá no tópico do direito, que eu cito a causa, o porquê da ação que estou entrando. Na verdade, gente, você vai ali qualificar fulaninho, vem por intermédio do advogado, a presença de Vossa Excelência, com base nos artigos tais, promover a ação tal, em face do fulano, conforme as razões de fato e de direito abaixo elencadas. Aí você conta a primeira historinha e depois os fundamentos. Então, o nome, gente, ele normalmente é um nome simples, é uma ação indenizatória, é uma ação rescisória, é uma ação de obrigação de fazer, combinada com indenização, né? É claro, quando tem as tutelas, é sempre bom colocar com pedido de tutela antecipada, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, tá? Então, são nomes simples, tá? E aí, é claro, naquele caso que eu falei para vocês, que você vai declarar a inexistência do débito, né? Você vai desenvolver lá nos fundamentos jurídicos um tópico para cada. Declarar a inexistência do débito, o banco negativou meu nome por causa de um empréstimo que eu nunca fiz, foi fraude. E aí a responsabilidade é do banco, né? Por essas fraudes. Inclusive é conhecido como fortuito interno, né? Depois, eu quero indenização, eu quero uma obrigação de fazer. Tem que retirar o meu nome. E eu quero que isso seja feito liminarmente. Em sede de tutela provisória, porque existe probabilidade do direito, perigo de dano, risco ao resultado útil do processo, vai fundamentar. Depois, quando você coloca indenização, né? Meu nome foi negativado, nome é um direito da personalidade, foi violado, então eu quero danos morais. Beleza? Então, você tem que caprichar, desenvolver de maneira organizada, principalmente dentro dos fundamentos jurídicos, né? O nome, gente, ele é um nome singelo, tá? Vamos lá, Raquel. Então, eu entendi aí que você vai entrar com embargos à execução, também conhecido como embargos do devedor ou embargos do executado, beleza? É uma petição inicial, gente. Não esqueçam isso, é uma PI. Então, aqui, a distribuição é por dependência ao mesmo juízo da execução, tá? Vou distribuir por dependência, vou qualificar, vou contar a historinha. Gente, nos embargos, o próprio CPC, ele vem dizendo as matérias que você pode alegar. Raquel, eu posso alegar a impenhorabilidade de um bem. Imagina que um bem aqui foi penhorado. Na maioria das vezes, quando o examinador cobra embargos à execução, ele quer que você peça o efeito suspensivo. Porque a gente já sabe que embargos à execução não tem efeito suspensivo automático. Tá? Então, ele quer que você abra um tópico assim, embargos à execução com pedido de efeito suspensivo. Você vai pedir, vai fundamentar, vai dizer que o juízo já está garantido, com uma penhora, uma caução, um depósito, porque certamente essas informações já estão no enunciado, tá? Raquel, mas e aí, como é que eu vou saber as teses? Você pode alegar excesso de execução. O banco está me cobrando um valor, mas eu já paguei parte desse valor, então o valor correto é tanto, tá? Você pode alegar, gente, algumas matérias que estão no CPC. Então, quando a matéria for embargos à execução, presta atenção, é uma inicial, e aí, você vai já ter marcado isso no seu vadimeco, tá? Deixa eu só deixar aqui meu celular no lugar que eu consiga ver. Você vai deixar aqui, 914. Você vai ler vai marcar o 915, o 917. A gente fala muito desses embargos até o 920. São esses os dispositivos que você vai utilizar. Gente, nessa parte de execução, eu vou ser sincera com vocês, tá? Aqui, CPC. Nessa parte de execução, é provável que você também tenha que utilizar a lei. Olha lá, quando a gente fala de embargos, pode acontecer de você utilizar também o artigo 833 do CPC para falar que algum bem que foi penhorado, ele é impenhorável, tá? Então, as impenhorabilidades e, principalmente, eu tenho visto a utilização da Lei 8.009 de 90. Tudo bem? Que fala da impenhorabilidade do bem de família legal, tá? Olha que interessante essa questão. Ela é bem grandinha, vamos tentar passar rápido aqui, gente. Carla é domiciliada em Porto Alegre, firmou em sua cidade com o banco Só Descontos, sediado no Rio de Janeiro, um contrato de empréstimo, de adesão, tudo bem? Subscrito por 2 testemunhas com cláusula de eleição de foro, também no Rio de Janeiro. Essa cláusula de eleição de foro pode ser questionada? Pode.
né? Porque a nossa consumidora mora em Porto Alegre e o contrato, ele é um contrato de adesão, né? Então, a gente pode falar da abusividade do foro de eleição, que é o artigo 63. Mas beleza, o que aconteceu, gente? Ela obteve 200 mil para pagar seus estudos na faculdade. O vencimento das parcelas do empréstimo ocorreria em 5 de janeiro de 2018. Esses são os vencimentos. No primeiro vencimento, tudo ocorreu conforme programado e Carla pagou o valor devido. Não obstante, na segunda data de vencimento, devido a dificuldades financeiras, Carla não conseguiu realizar o pagamento. O banco Só Desconto, então, notificou a Carla, em junho de 2018, sobre o vencimento antecipado da dívida. Indicou na referida notificação que, considerando os encargos remuneratórios e moratórios e outras tarifas, o valor da dívida totalizava 250 mil, já descontada a parcela paga por Carla. Ela, assustada com o valor e sem condições financeiras, não realizou o pagamento. Em novembro de 2018, o banco ajuizou uma ação de execução. Então, aqui, ó, já houve uma ação de execução na comarca do Rio, né, indicada no contrato do empréstimo como foro de eleição, está na primeira vara civil, autuada sobre o número tal, pelo valor de 350 mil. E indicou a penhora o único imóvel de Carla, no qual reside com seu marido, José. Houve decisão determinando a citação de Carla e postergando a análise sobre o pedido de penhora e constrição de bens para momento futuro. Carla foi citada e o mandado cumprido, ele foi juntado aos autos em 1/8. A juntada, né? Que começa a contar o prazo dos embargos, que são 15 dias. Uma quinta-feira. Carla procurou o seu advogado a fim de analisar qual seria a melhor medida processual para um só tempo afastar a penhora do seu único imóvel em que reside com seu marido, questionar a tramitação da ação na comarca do Rio de Janeiro. Então, ela poderia alegar, né, a questão da incompetência relativa em preliminar dos embargos, vez que tem domicílio em Porto Alegre, questionar também o valor do crédito, visto que em sua visão é excessivo, então ela está alegando excesso de execução. Relatou Carla que, embora reconheça a existência do contrato, não concorda com o valor, que incluiu no cálculo diversas tarifas não previstas no contrato, além de não terem aplicado na atualização monetária os parâmetros contratados, e sim taxas mais elevadas e abusivas, o que estaria claro na planilha de débito. Após consultar um contador, Carla constatou que a dívida seria equivalente a 180 mil, então um valor muito inferior ao indicado no banco, e que seria comprovado mediante dilação probatória. Ainda quer impedir os atos de bloqueio de seus bens, de modo que pretende contratar um seguro-garantia para a referida execução. Para que ela quer garantir o juízo? Porque ela quer o efeito suspensivo. Ela quer impedir os atos de bloqueio. Então, eu quero o efeito suspensivo. Na qualidade de advogado, elabore a peça processual cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, indicando seus requisitos e fundamentos, assim como a data limite. Né? Lembrando que são 15 dias a contada juntada, né, do mandado de citação cumprido, tá? E aqui, né, gente, ó, 15 dias. Lembrando que ao falar de prazo, você também tem que mencionar o 219, que fala que os prazos processuais são contados em dias úteis, que você exclui o dia do início e conta o dia do fim, e o 231, que fala quais são os dias de início, tá? Esses aqui são sempre importantes você mencionar na hora que a questão exige prazo, tá? Raquel, beleza. Gente, o artigo específico... Ah, Raquel, mas eu queria o artigo específico, por exemplo, que fala sobre o prazo de 15 dias para poder apresentar os embargos. Tudo bem, gente. Você vai ler aí esses artigos que eu passei para vocês, né? E ele vai dizer, né, que ele fala, ó, você pode, né, em 15 dias, artigo 915... Além do 915, que fala do prazo, você pode mencionar esses aqui também, tá? Sobre a contagem do prazo. E aí, Raquel, eu já identifiquei a peça, embargos à execução, que se trata de uma petição inicial. Então, tem valor da causa? Tem valor da causa. Tem que falar, Raquel, tem que pedir para juntar custas? Tem, tá? Tem que falar das custas ou da gratuidade de justiça, beleza? É uma inicial. Endereçamento, vai distribuir por dependência ao mesmo juízo da execução. Então, distribui por dependência, qualificação das partes, conta a historinha, quais são as suas teses aqui que você vai alegar, impenhorabilidade do bem de família legal, excesso de execução, incompetência relativa por causa da abusividade do foro de eleição. Pode utilizar com certeza aqui também a legislação consumerista, né? Que o consumidor ele pode escolher que a demanda seja juizada no seu domicílio, tá?
Então, pode voltar aqui comigo. Hoje, a gente não vai desenvolver o quê, gente? As peças. A gente vai desenvolver a identificação, tá bom? Vamos, então, prosseguir aqui, gente. Olha o que nós temos aqui. Vamos aqui, ó. Situação 3, ok? Situação 4. Gente, o enunciado, ele traz uma história e não menciona a existência de qualquer processo. Eu já sei que é uma petição inicial, Raquel. Ele não falou de processo nenhum. Mas ele menciona a existência de violação da posse do cliente. Você, na condição do advogado, né? Ele vai narrar para você uma situação de ameaça de turbação ou esbulho, ou uma situação de turbação ou até mesmo de esbulho com prejuízos patrimoniais. Ah, Raquel, o primeiro passo, verificar, você já está tendencioso. Você está tendencioso porque você sabe que é uma inicial. E você sabe que é uma possessória. Raquel, é uma possessória. Falou de esbulho, reintegração de posse. Falou de turbação, é uma ação de manutenção de posse. Mas se for apenas uma ameaça de esbulho ou turbação, é um interdito proibitório. Beleza. Raquel, mas e se o pano de fundo for uma relação, um contrato de locação? O cara não tá pagando, e aí o dono do apartamento quer botar o outro cara para fora. Então, eu sei que não é uma ação, né, de reintegração de posse. É uma ação de despejo, né? Raquel, e se for uma ação em que eu tô advogando para o banco e a pessoa comprou um carro financiado no banco, não tá conseguindo pagar esse carro, e aí a financeira quer o carro de volta. Então, aí a gente já sabe que é uma ação de busca e apreensão. Tudo bem? Então, não basta saber que é uma ação possessória, gente, tá? Então, aqui, ó, não basta saber que é uma ação o quê, gente? Não basta saber que é uma ação possessória. Você tem que verificar a relação jurídica base. Se você consegue se encaixar no Código Civil, ah, Raquel, era um contrato de comodato, era um arrendamento. Então, o que, gente? Você vai entrar com as ações possessórias típicas. Vem aqui comigo, ações possessórias típicas, e vai fundamentar com base no Código Civil e no Código que, gente, de Processo Civil. Ações possessórias típicas, tá? Raquel, e se for uma relação de inquilinato? É um contrato de locação. Cuidado, porque o caso, então, é de despejo. Normalmente, o despejo é acumulado com o quê, gente? Com os aluguéis atrasados, né? Com indenização, dependendo do jeito que o sujeito, né? Dependendo do jeito que o sujeito deixa o imóvel. E se a base, gente, for uma alienação fiduciária? Veja bem, alienação fiduciária, alienação fiduciária em garantia, é uma alienação fiduciária em garantia de um bem móvel. Decreto-Lei 911 de 69. A financeira, você está advogando para a financeira, tá? Gente, a financeira não vai entrar com a ação de reintegração de posse quando o cara parar de pagar o financiamento, tá? Não vai. Vai entrar com uma ação de busca e apreensão. Ação de busca. Tem natureza possessória? Tem, mas é regido por lei específica. Ação de busca e apreensão. Então, isso é importante para vocês, né? Normalmente, gente, na OAB, cai muita questão das ações possessórias típicas, né? Então, aqui, ó, ação de busca e ação de busca e apreensão. Ação de busca e apreensão. Tudo bem? Lei do inquilinato. Raquel, tô perdida. Lei do inquilinato. Lei 8245. Pode ir marcando aí no seu vadimeco. Lei 8245 de 91. Lei 8245 de 91. Beleza? Então, gente, olha o detalhe. Raquel, normalmente o examinador vai cobrar da gente o quê?
as ações possessórias típicas, principalmente a ação de reintegração, tá? Repito, principalmente a ação de reintegração de posse, tá? E aí o que, gente? Tem a base do Código Civil e a base também do CPC, tá? Então aí, ó, ação de busca e apreensão. Se for o decreto, né, 911, se for a lei do inquilinato, que é a lei 8245 de 91, a ação de despejo. Mas é o quê, Brasil? Uma petição inicial. Então, eu não fujo, né? Lembrando, as ações possessórias típicas, eu posso acumular, Raquel, pedir a reintegração de posse, pedir uma multa, caso o sujeito venha a cometer, né, aquele ato de esbulho novamente, pedir perdas e danos, normalmente vai dizer lá que o sujeito derrubou a casinha, vendeu as laranjas do meu pomar, normalmente tem uma parte ali de perdas e danos. Então, você pode acumular esses pedidos? Sim, tá? Então, eu sempre recomendo o estudo das ações possessórias, tá? Porque ou vai cair nas questões discursivas, ou pode cair o quê, gente? Na peça. Então, ó, você vai ler aqui o artigo. Nós temos o 554 até o artigo 568. Até o 568 do CPC. Beleza? 554 até o 568, falando sobre as ações possessórias típicas. Raquel, eu coloquei aqui pra vocês, ó, gente. Vocês vão ver isso aqui depois, tá? Senão não vai dar tempo, gente. Na maioria das situações, eu coloquei o quê? Um enunciado de uma prova anterior. Para você falar, poxa, aqui também realmente, aqui tá cobrando uma possessória, aqui tô cobrando uma reintegração de posse, tá? Então, isso foi cobrado aqui, ó, no exame 26, né? Ele vai falar que a Aline, ela tinha uma casinha, precisou fazer uma viagem, aí ela avisou pros vizinhos, gente, né? Ela comentou, ó, gente, dá uma olhadinha aí pra mim. Só que quando ela voltou, ela encontrou o imóvel ocupado pelos vizinhos, que nele ingressaram para fixar moradia, acreditando que a Aline não ia voltar mais. Aí diz que eles danificaram o telhado ao instalar uma antena pirata, o que devido às fortes chuvas que caíram sobre a cidade provocou graves infiltrações. Olha o dano aí, ó, 6 mil. Os ocupantes vêm colhendo e vendendo boa parte da produção de laranjas, né, os frutos, né, aqui, ó, causando um prejuízo estimado em 19 mil, até a data em que a Aline, 15 dias após tomar ciência do ocorrido, procura você como advogado. É uma ação de reintegração de posse, combinada com o quê, gente? Indenização, com perdas e danos, tá? Então, gente, é simples, tá? Situação 5. O enunciado traz uma história e não menciona a existência de qualquer processo, mas menciona o preenchimento dos requisitos da uso capião. Gente, a ação declaratória de uso capião, hoje, ela se submete ao procedimento comum. Então, é uma petiçãozinha inicial, tá? E aí, você vai ter que analisar o quê, gente? Lembra dos requisitos? Normalmente, o enunciado vai trazer a posse, o terreno é particular, a pessoa está exercendo uma posse ad uso capionem, essa posse é uma posse mansa, pacífica, contínua, duradoura, com ânimos domini. Dependendo da modalidade de uso capião, ele vai dizer a metragem do imóvel, que a pessoa não tem nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Então, é uma petição inicial, tudo bem? Em que você quer que o juiz declare que a pessoa adquiriu a propriedade originariamente pela uso capião, tá? Então, volta aqui. Raquel, seria então uma ação declaratória. Lembrando que no polo passivo, ação declaratória de uso capião. Lembrando que no polo passivo, você vai colocar o dono formal do bem, eventualmente o atual ocupante, se não for o próprio usucapiente, né? Vai colocar os vizinhos, né, gente? E vai colocar também, né, vai pedir pelo menos a intimação aí da Fazenda Pública para saber se tem interesse ou não. E também os eventuais interessados, né? Os confinantes, tá? E os eventuais interessados. Então, ação declaratória de uso capião. Lembrando, nesse ponto aqui, eu preciso que vocês façam o quê, gente? Uma revisão, tá? Raquel, quais artigos aí que você aconselha pra gente fazer uma revisão? Gente, o estudo da uso capião, ele começa no artigo
1.238. Então, tá? A gente vai ter uma aula específica no Revisando, que eu vou apresentar uma tabelinha para vocês. Mas aí a gente tem o Revisando, para poder apresentar essa tabela. Enquanto o Revisando não chega, existem outras aulas aí na plataforma, obviamente, mas você vai colocar aí, ó, uso capião, 1.238, pelo menos a base aí, né, do código que, gente? Do Código Civil, tá? Até o artigo 1240A são as modalidades. 1240A. Falou em uso capião, tem também uma base na Constituição, tá? Tem a base na CF e tem também uma base na Lei 10.257 de 2001, beleza? Que é o nosso famoso Estatuto da Cidade, beleza? Então, é uma ação declaratória, tá? Não é mais procedimento especial, tá bom? É procedimento comum. Vamos voltar, Brasil? Raquel, o enunciado traz uma história e não menciona a existência de qualquer processo. Eu já sei que é uma inicial, mas menciona a violação do direito de propriedade do cliente. Eu não estou falando mais de posse, eu estou falando de propriedade. É uma petição inicial? É. Raquel, mas pode ser uma ação reivindicatória? Pode. Reivindicatória, a base é o 1228 caput do Código Civil. Ah, Raquel, lá fala que ele é proprietário, que o imóvel foi invadido, que ele quer discutir, ele quer reaver o bem com base na propriedade, não tem nada a ver com posse. Então, eu posso entrar com uma ação reivindicatória, porque o proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha, tá? Então, nesse caso aqui, é uma ação reivindicatória. Raquel, mas e se lá falar que o sujeito adquiriu o imóvel no leilão da Caixa Econômica, adquiriu o bem, arrematou, transferiu o bem para o nome dele, mas tinha morador dentro da casa, que era a pessoa que tinha financiado o imóvel pela Caixa e que não conseguiu pagar o financiamento, né? Que na verdade é o quê, gente? Nós temos aqui a alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, né? Eu fui lá e arrematei o bem. Eu sou proprietária, mas eu nunca tive posse. Qual é a ação que vai ser ajuizada pela pessoa que tem propriedade? Ela tem um registro imobiliário no nome dela, mas ela nunca teve posse. Então, ela quer ser o quê, gente? Imitida na posse. Então, vem comigo. Eu tenho propriedade, mas eu nunca tive posse, Raquel. Então, o que eu devo fazer? Ó, eu estou falando de um proprietário. Estou falando de um proprietário que nunca teve posse. Se a questão traz essa realidade, ele vai entrar com uma ação de imissão na posse. Lembra que aqui são petições iniciais, tá? Raquel, tem algum embasamento legal para emissão na posse? Não, tá? A emissão na posse, ela não tem um dispositivo específico, embora seja uma ação admitida no nosso ordenamento jurídico. É diferente da reivindicatória, que tem essa base aqui, que é o direito de sequela, né? O reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Beleza? Então aqui, gente, vamos evoluindo. Essa é a nossa situação 6. A gente está apenas identificando as peças, tá? Lembra? Situação 7, eu dividi em duas hipóteses. O enunciado traz uma história e menciona a existência de um processo no qual houve a constrição judicial indevida. Olha lá, gente, você está lendo o enunciado e o enunciado está dizendo que tem um processo já, só que esse processo houve uma constrição judicial indevida de um bem que pertence ao seu cliente. Raquel, seu cliente viu o carro dele ser penhorado em um determinado processo, tá? Só que o cliente não faz parte desse processo. Esse carro foi penhorado no processo entre X versus Y. E o seu cliente é o Z. Então, o seu cliente é um terceiro que não tem nada a ver com a história e ele quer liberar esse bem. Então, pode acontecer da prova trazer uma situação do cônjuge. Ó, essa dívida aqui é só do meu marido,
eu não tenho nada a ver com isso. Teve até uma questão que o marido tinha sido fiador, a mulher não tinha dado a outorga ou vênia conjugal. No final das contas, o afiançado não pagou, houve uma execução e um bem que era dela, exclusivo dela, tinha sido atingido. Então ela ia dizer o quê, gente? Eu quero defender o meu bem particular. Eu não tenho nada a ver com isso, nem outorga eu dei. Então, eu entraria com embargos de terceiro. Mais uma vez, é um processo novo, né? Eu vou, nesse caso específico, ajuizar contra a pessoa que indicou aquele bem para penhora. Vou distribuir por dependência para o mesmo juízo que determinou a penhora, certo? Então, volta aqui. E isso se trata de embargos de terceiro, tá? Isso, calma. Embargos de terceiro. Raquel, pelo amor de Deus, já me mostra esses artigos dos embargos de terceiro, porque essa aqui, gente, embargos de terceiro é queridinho da FGV, tá? Só para constar. Já anota aí, ó, 674 até o artigo 681 do CPC. Basezinha linda, 681 do CPC. Oposição. Oposição. Olha a diferença. O enunciado começa a narrar para você uma situação, ele diz assim, existe um processo que foi ajuizado por A contra B, o A está brigando pela titularidade de um imóvel, A e B estão disputando a titularidade de uma casa. Mas espera aí, essa casa não é nem do A nem do B, essa casa é minha. Eles estão discutindo a titularidade de um bem ou de um direito litigioso que eu entendo que eu que sou o titular. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com uma oposição. É uma petição inicial, é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Vou também distribuir por dependência. Vai para o mesmo juízo onde está rolando a ação em que os dois estão brigando e eu vou entrar contra o autor e o réu da primeira ação. O A está dizendo para o B que ele é dono do imóvel e eu estou querendo dizer que não há, nem A nem B são donos, sou eu. Então, o A e o B estão litigando em torno de um imóvel. O C vem com a oposição contra A e B, litisconsórcio necessário, tá? E a distribuição também é por dependência. Então, aqui, ó, o enunciado traz uma história e menciona a existência de um processo no qual duas ou mais partes litigam em torno da titularidade de um bem ou direito litigioso. Ocorre que o seu cliente, que não é parte do processo, entende que o objeto litigioso lhe pertence. É a velha história, não é meu nem seu, tá? Não é seu nem seu, é meu, né? Então, aqui, ó, artigo 682 até o artigo 686, coisinha simples do CPC. Beleza? Tranquilos? Vai. Não, gente, aqui, ó, vocês vão ter esse material aí depois, vocês vão ficar lendo esses exemplos. Ó, eu trouxe um exemplo aqui do exame 37, que fala sobre embargos de terceiro, né? Então, embargos de terceiro também é um queridinho do examinador, mais do que a oposição. A oposição já caiu, mas foi na primeira fase, tá? Depois, Raquel, situação 8. O enunciado narra uma história a partir da qual origina-se uma petição inicial. Opa, Raquel, tem petição. O que mais, então? Menciona que houve audiência de conciliação. Olha eu fazendo a linha do tempo. Teve audiência de conciliação, mediação. E não teve acordo. Você está advogando pelo réu e precisa responder à pretensão do autor. Gente, se não teve acordo, Brasil brasileiro, qual é a peça que você vai ter que fazer? Ah, Raquel, essa aí tá fácil. É a peça de contestação. Bingo. Bingo. Gente, o Raí até falou, oposição confunde muito com embargos de terceiro. Gente, vocês não podem confundir, sabe por quê? Embargos de terceiro, na ação de origem, as partes não estão brigando por um bem específico. Normalmente, um bem que é meu foi inventariado num processo, porque eu não transferi para o meu nome. Um bem que é meu foi penhorado numa execução. As pessoas que estão naquele processo, elas não estão brigando pelo bem específico. Elas acabaram arrolando aquele bem. Então, eu sou uma terceira que tive uma constrição judicial indevida no processo no qual eu não sou parte. Toda vez que as partes de um processo estão brigando de forma específica por um objeto
litigioso. Ah, esse direito é meu, esse bem é meu, e você entende que não é nem de A nem de B, é seu, isso é oposição. Então, na oposição, eu parto de uma ação originária em que as partes estão lutando pela titularidade do bem ou do direito litigioso. Lá nos embargos de terceiro, não. Aquele bem acabou sendo o quê, gente? Aquele bem acabou indo parar naquele processo. Mas as partes não estão brigando pelo bem. Elas estão normalmente discutindo crédito. Então, aí você diz, opa, não tenho nada a ver com isso aí, embargo de terceiro. Entende? É tênue, mas é diferente a incidência de cada um deles. Tá bom? Vamos lá. Raquel, entendi. Contestação. E aí, lembra, contestação, você tem que apresentar primeiro as preliminares. Você vai apresentar primeiro as preliminares, artigo 337, se houver, e depois é que você apresenta a defesa de mérito. Estão ligados nisso, né? Então, ó, defesa de mérito vem depois. Normalmente, gente, na hora que... Defesa de mérito. Normalmente, na contestação, olha pra mim, normalmente na contestação você não faz pedido não, tá? O máximo ali é a improcedência dos pedidos do autor, né? É uma inversão dos ônus de sucumbência. Você pode pedir também gratuidade de justiça, tá? Mas pedido mesmo, quando você quer formular pedidos reais contra o autor, isso é reconvenção. Você teria que abrir um outro tópico dentro da contestação. Então, nesse caso aqui, ó, o enunciado contou uma historinha, você tá pelo advogado do réu e precisa responder à pretensão do autor. O que você vai fazer? Contestação. Primeiro, preliminares, depois a minha defesa de mérito, ok? Tranquilos aqui, né, gente? Lembrando que o estudo da contestação, ele começa no artigo 335, tá? 335. Tranquilos? Beleza, Raquel? 335. Ok, Raquel, essa é a nossa base. O Lucas falou, qual é a diferença entre contestação com pedido contraposto e contestação com reconvenção? Na verdade, você vai utilizar o pedido contraposto no juizado, porque o pedido contraposto é acessório, não tem valor de causa, o pedido contraposto, tá? Eu não posso, por meio do pedido contraposto, trazer outros sujeitos para o processo. Na reconvenção eu posso. O pedido contraposto, se a demanda do autor ela foi extinta, o pedido contraposto cai também, porque ele é acessório. Agora, a reconvenção não. A reconvenção eu utilizo dentro do procedimento comum, eu utilizo em alguns procedimentos especiais a reconvenção, como na monitória, tá? Então, normalmente o pedido contraposto, você vai usar na prova da OAB no juizado e quando se tratar de contestação em ação possessória, é pedido contraposto, tá? Agora, procedimento comum, que é a grande maioria dos casos também, você usa a reconvenção, tá? Volta aqui para mim, Brasil. Raquel, entendi. Esse exame 16 cobrou um caso em que você tem o quê, gente? Em que você vai ter que elaborar uma contestação, tá? Olha aqui, gente, isso. O Raí fala, pode impugnar a justiça gratuita do autor? Pode, tá? Porque na contestação, uma das preliminares é a impugnação à gratuidade de justiça, tá bom? O que mais, Raquel? Situação 9. O enunciado narra uma história a partir da qual origina-se uma petição inicial. Então, ó, Raquel, já teve petição. Menciona que houve audiência de conciliação-mediação sem êxito ou que tal audiência foi suprimida pelo juiz. Não teve. Então, se teve a audiência do 334 ou se o juiz pulou essa etapa, não teve acordo. O que vem logo depois? Você está advogando pelo réu e precisa responder. Raquel, de novo, só que aqui eu tenho um plus. Você vai responder, você vai apresentar a contestação. A contestação, na minha opinião, é uma das mais fáceis de você identificar. Olha lá, contestação. Você está advogando pelo réu e precisa responder à pretensão do autor. Mas o cliente não deseja apenas se defender.
ele deseja também formular pedidos em face do autor. E aí, gente? Se eu quero fazer pedido também, eu vou abrir um tópico dentro da contestação e vou o quê, gente? Elaborar também uma reconvenção, tá? Artigo 343, tem valor de causa. Aqui você pode pedir gratuidade ou pedir para juntar as custas. Aqui eu posso trazer outros sujeitos. Pode ser uma reconvenção contra o autor ou contra o autor mais um terceiro, tá? Beleza? Então, reconvenção. Aqui, ó, para você poder praticar, eu coloquei o exame 28, que ele diz exatamente isso, gente. Elabore a peça processual cabível para defender os seus interesses, indicando os seus requisitos e fundamentos nos termos. Olha o que aconteceu, gente. Isso aqui foi um acidente. Houve um acidente e a pessoa entrou com a ação, tá? Aqui, ó, cadê? Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas e ajuizou uma ação condenatória. Teve inicial, tá? Ela foi distribuída aqui e essa pessoa aqui, a Júlia, ela pediu o que ela queria. Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, no qual foi dispensada a audiência inicial e procurou um advogado para representar os seus interesses. Dado que ele entende que a responsabilidade pelo acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência, ultrapassou o sinal vermelho, entende que no pior cenário ambos concorreram para o acidente, uma hipótese aqui de culpa concorrente, porque apesar de estar 5% acima da velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter de Júlia uma indenização. Olha ele fazendo pedido. Ele não está só se defendendo. Ele quer uma indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do veículo. Marcos não tem interesse na realização da conciliação. Então, ele vai dizer isso, né? Na qualidade de advogado de Marcos, até porque aqui, gente, o juiz pulou, né? O juiz dispensou a audiência inicial de conciliação. Então, além de me defender, alegando teses de responsabilidade civil, eu também vou pedir o quê, gente? Uma indenização. Então, aqui é o quê? É uma indenização com reconvenção. Indenização é uma contestação com reconvenção. Tudo bem? Aqui, ó, Raquel, mas quanto? Aqui, ó, ele gastou... Aqui está dizendo, o acidente lhe gerou danos de 40 mil, equivalentes ao conserto do automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte de seu carro destruído, gastando 30 mil. Então, ele quer ser indenizado. Beleza? Normalmente, os valores são mencionados no item, tá, gente? Na questão. Beleza. Situação 10. Raquel, o enunciado narra a existência de um processo que tramita na primeira instância. Então, tá lá o processinho, gente. Petição inicial. E aí... O enunciado foca na decisão interlocutória. Se o enunciado foca na decisão interlocutória desfavorável, você tem que saber primeiro, será que essa decisão é agravável de imediato? Ela se encaixa nas hipóteses do agravo de instrumento? Se a resposta for sim, então você vai fazer o quê, gente? O agravo de instrumento, que é aquele recurso interposto diretamente aonde? Diretamente no tribunal, beleza? Então, que é uma das grandes apostas que a gente está fazendo, já faz um tempinho que ele não é cobrado, né? Então, a gente está aí jurando que o nosso caso vai ser um caso de agravo de instrumento, beleza? Aí, eu coloquei para vocês, aqui, ó, agravo de instrumento, beleza? E aí, eu coloquei para vocês aqui, ó, o exame 22, envolvendo aquela questão das biografias não autorizadas, né? A decisão do Supremo, que diz que não precisa da autorização da pessoa para fazer as biografias. Então, é um caso que envolve uma decisão interlocutória, tá? E aí, percebam, a pessoa entrou com a ação e o juiz deferiu a antecipação de tutela para condenar a ré a não mais vender exemplares da biografia, bem como recolher todos aqueles que já tivessem sido remetidos a ponto de venda. A decisão acolheu os fundamentos da petição inicial, no sentido de que a obra revela fatos da imagem, da vida privada da cantora, sem que tenha havido autorização prévia, sendo que não precisa mais da autorização, né? Então,
a editora procura você informando que foi intimada da decisão há 3 dias, o prazo é de 15 dias para o agravo de instrumento, né? Então, já tem 3 dias e que pretende dela recorrer, já falou que é recurso, pois entende que não se justifica a censura à sua atividade por tratar-se de informações verdadeiras sobre a vida de uma celebridade e afirma que o recolhimento dos livros lhe causará significativos prejuízos, especialmente com o cancelamento do evento de divulgação programado para ser realizado em 30 dias. Então, recurso cabível para impugnar a decisão que deferiu a antecipação da tutela descrita no enunciado, afastando sempre o recurso de embargos de declaração. Então, gente, não tem para onde fugir, tá no artigo 1015, inciso 1º, decisão interlocutória, versando sobre o quê, gente? Versando sobre tutelas provisórias, tá? Então, coloquei um exemplo, situação 11. Isso, gente. Eu também tô, Raí, na esperança de ser esse agravo, viu? Situação 11, gente. O enunciado narra a existência de um processo que tramita em primeira instância. Menciona, olha aqui, gente, tem processo. Lá no enunciado conta que tem petição, conta que o réu já apresentou a contestação, então não é contestação. Narra que já teve até audiência de instrução e julgamento. Raquel, teve audiência de instrução e julgamento. E aí, finaliza com uma decisão final desfavorável. Brasil, que decisão é essa? É uma sentença. E qual que é a regra geral? A regra geral, olha aqui, sentença, regra geral, é o recurso de apelação, que é aquele recurso que tem folha de rosto, tudo bem? Porque você vai endereçar para o juízo ACO, a primeira etapa, e depois para o juízo adquem, que é o tribunal. Então, é uma apelação. Essa é a regra. Trata-se de uma apelação. Artigo 1009 até o artigo 1014. 1009 até o artigo 1014. Beleza? Gente, olha que interessante. Teve um caso que na OAB que ele narrou todo o processo, o procedimento inteiro. Inclusive, ele fala que no meio do caminho o juiz deu algumas decisões interlocutórias que não agradaram a parte. Deu uma decisão lá. Eu acho que o caso, gente, era... O autor pediu a gratuidade de justiça, o juiz deu, o autor. Lá na contestação, o réu falou, impugnou a gratuidade, o juiz manteve. E aí é uma decisão interlocutória, tudo bem? É uma decisão interlocutória, só que ela não é agravável. E aí no final teve a sentença. Você, nessa questão da OAB, você teria que impugnar a sentença por meio da apelação, mas também abrir uma preliminar na apelação para falar da interlocutória, porque o sujeito queria insistir na gratuidade, que não era devida. Então, lembra, a apelação, ela combate não só a sentença, mas ela também pode ser utilizada para combater decisões interlocutórias não agraváveis, né? Aquelas que não têm preclusão, inicialmente, né? Porque se não cabe o agravo, então eu deixo para discutir isso na preliminar da apelação ou nas contrarrazões. Beleza até aqui? Volta. Raquel, entendi. Então, ó, gente, temos aqui a apelação, sentença. É sempre bom você lembrar das sentenças terminativas, das sentenças definitivas, tá bom? Então, e eu coloquei para vocês, tá, gente? O exame 23. Olha aqui, gente, esse caso aqui é bem legal, ele fala da teoria da perda de uma chance. E aí ele fala, ó, ao final da instrução é proferida uma sentença de total procedência do pleito autoral, tendo o juízo fundamentado sua decisão nos seguintes argumentos. O inadimplemento contratual culposo foi confessado por Luiz, devendo ele arcar com perdas e danos. Aí ele colocou aqui, né, arbitrado no montante de 5 vezes o valor da contraprestação originalmente acordada. Depois, o fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte para o Rio de Janeiro não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento do contrato por Luiz e os danos.
Ricardo sofreu evidente perda da chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juízo em 1/4 do prêmio final, sendo que ele não tinha, né? Esse caso é bem interessante, gente, vale a pena vocês darem uma olhada, porque ele fala da teoria da perda de uma chance e é um caso em que o cara não tem direito nenhum à perda de uma chance, porque ele não tem uma chance séria nem real de ganhar, né, a competição aí. Na qualidade de advogado, indique o meio processual adequado à tutela integral do direito, elaborando a peça, excluindo a hipótese de embargos de declaração, indicando os seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Lembrando que, se ele falou de sentença, é um caso em que você vai desenvolver o recurso de apelação. Tudo bem? A nossa última situação é o enunciado narra a história de um processo. Imagina, gente, o enunciado diz que teve petição, que teve contestação, que teve sentença. Olha a linha do tempo. Lá no enunciado teve sentença, a parte inconformada apelou, olha lá, a parte inconformada apelou e da apelação que foi para o tribunal, nasceu um acórdão e esse acórdão, ele foi desfavorável. E esse acórdão, ele foi desfavorável para o cliente. O acórdão foi desfavorável. Raquel, eu já sei que o acórdão é a decisão colegiada e que dessa parte aqui, dependendo da matéria, cabe recurso especial ou recurso extraordinário. Percebam, pela linha do tempo, você já sabe que daqui a gente só tem essa opção. A decisão foi colegiada. Então, ou vai ser recurso especial ou extraordinário. Se o item, ele supõe a violação, né? A questão fala da violação de normas federais, infraconstitucionais, você já sabe que o caso é de recurso especial, tá? E aí, gente... Isso. E aí, ó, se o caso é de recurso extraordinário, você sabe que vai ser recurso extraordinário quando o enunciado, ele mencionar, ele fazer referência à violação de uma norma, o quê? Constitucional. Lembrando, gente, aqui ele vai dizer assim, o acórdão foi proferido pelo TJ Bahia, por exemplo, tá? O acórdão foi proferido pelo TJ Bahia. Raquel, na hora de elaborar o recurso especial e o recurso extraordinário, a primeira folha eu vou endereçar para quem? Para o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça lá do Tribunal da Bahia, tá? É para ele, para o presidente. Aí, a segunda etapa do recurso é como se fosse folha de rosto, tá? Esses recursos aqui passam por 2 juízos de admissibilidade. São os únicos que passam por 2 juízos de admissibilidade. Então, a primeira folha, você endereça para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. A partir do segundo momento, é que você endereça para o presidente do STJ, no caso do RESP, ou para o presidente do Supremo. Tudo bem? Então, lembrem-se desse detalhe, tem folha de rosto aqui também, assim como tem no recurso de apelação, tá? Tranquilos aqui, gente? Então, gente, com essas considerações, percebam, é claro que a gente não esgotou, mas a gente colocou as principais situações, tá? Ah, Raquel, e se lá ele falar que o sujeito apelou, foi para o tribunal e quem decidiu a apelação foi o relator monocraticamente? Se foi o relator monocraticamente, contra a decisão monocrática do relator, cabe agravo interno, né? Pode cair? Pode, nunca caiu agravo interno, né? Ele é um recurso relativamente simples, o agravo interno, né? Pode, Raquel, e quando a gente tem o trancamento do recurso especial? Quando o presidente ou vice-presidente nega seguimento para o RESP? Vocês sabem que depende, né? Quando o presidente ou vice do tribunal recorrido, ele nega seguimento para o RESP ou para o RE, se o fundamento for repercussão geral repetitivo, é agravo interno para o próprio tribunal. Se for outro fundamento, é intempestividade, falta de preparo, falta de pré-questionamento, aí cabe aquele agravo em RESP ou agravo em RE do artigo 1042, tá? Que também nunca caiu enquanto peça, tá? Tudo bem? Então, essas situações que eu trouxe, gente,
Entendo eu que se vocês revisarem esse material, derem uma olhada nos enunciados que eu citei, né? Já caiu, inclusive, recurso especial, né? Nunca caiu o RE, né? O recurso extraordinário, tá? Eu creio que não venha, tá? Dessa vez, esses recursos excepcionais, tá? Eu tô apostando muito alto aí no agravo de instrumento dessa vez, tá bom? Pode voltar comigo aqui. Então, essas foram as nossas últimas considerações. Sempre que for caso de recurso, terá folha de rosto? Lucas, não, tá? A apelação tem, porque você interpõe no juízo o ACO e depois é que sobe, tá? Desse recurso que a gente estudou aqui, só a apelação, o recurso especial e o recurso extraordinário, tá? Que tem folha de rosto, gente, o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário também tem, que é o agravo do 1042, tá? A apelação, o quê, gente? Agravo interno. O agravo interno, gente, você normalmente endereça ele para o relator e depois pede que seja encaminhado para a turma da qual ele faz parte, né? É como se fosse uma folhinha de rosto mesmo, o agravo interno, né? Mas desses recursos que eu costumo dizer que são 4, né? Os mais. Apelação, agravo de instrumento, recurso especial e extraordinário. Desses, tá? O que tem folha de rosto? A apelação tem, o recurso especial e o recurso extraordinário tem. O agravo de instrumento, ele é interposto diretamente no tribunal. Então, já é endereçado para o presidente do tribunal. Tudo bem? Então, não tem folha de rosto. Tudo bem, gente? E aí, a gente vai trabalhando. A minha agenda da semana já está no Instagram, no Direito para Desesperado. A gente vai ter o nosso bate-encontro na quinta-feira, tá? Amanhã eu não sei se a gente tem encontro. Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Eu tenho que olhar também. Na quinta-feira, a gente se encontra às 23 horas da noite, porque é o Na Madruga com o Civil, eu e a professora Patrícia Dreia. E na sexta é que vai ser o Revisando o Civil para a segunda fase, tá? Salvo engano, vai ser 14 horas da tarde. Beleza? Lembrando que essa semana, tô sempre batendo nessa tecla, essa semana no Domingão da Alegria, a gente tem o nosso segundo simulado, não deixem de fazer e depois acompanhar a correção no próprio domingo, às 18 horas. Tá bom, meus amores? Ficou claro isso? Gente, presta bastante atenção, pega esse materialzinho aqui, depois vai olhando os enunciados das provas anteriores, tá? Vai o quê, gente? Pega essas situações que eu narrei e vai colocando os principais artigos da inicial da rescisória, né? Vai montando seus esqueletinhos para você ir revisando esses esqueletos, tá? Eu vou tentar fazer isso ao longo das nossas aulas, porque aqui a gente está apenas identificando as peças, tá? Agora vai ser a hora de fazer o quê, gente? A gente começar a fazer peças, né? Montar esqueletos. Deixa comigo que a gente vai fazer isso junto, tá bom? E aí, é claro, gente, sempre ao lado de uma peça, você também tem que se preocupar com os conteúdos para resolver as questões discursivas, tá bom? Então não deixa as discursivas de lado, pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Um beijo no coração, bons estudos e até quinta-feira.